Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Escola de Aprofundamento Doutrinal da Comunidade Raízes de Espiritualidade Católica. Nós estávamos comentando na semana passada sobre os sinais da graça de Deus e demos alguns exemplos, como a parábola do filho pródigo. Estávamos dizendo que os sinais da graça de Deus estão espalhados pelo mundo. E isso, de fato, é real. Mas hoje eu gostaria de comentar um outro detalhe muito importante. O sinal da graça de Deus, de forma ordinária, de forma oficial, que não é o sinal, mas também os sinais, que são os sacramentos. Os sacramentos são os sinais da graça instituídos oficialmente. Isso não significa que a graça de Deus está limitada aos sacramentos, porque Deus não conhece limites. Significa que os sacramentos são instituições divinas. O próprio Deus instituiu os sacramentos através da pessoa de Jesus Cristo ou através da própria Igreja. Então, olha só, os sacramentos são sinais que oficialmente são administrados pela Igreja e por aqueles homens que receberam um outro sacramento, um dos sacramentos, denominado ordem sagrada. A ordem é um sacramento. Aqueles que recebem o sacramento da ordem, eles terão a incumbência de administrar os demais sacramentos. E o sacramento é o sinal da graça. Nós vamos falar particularmente disso mais adiante, mas hoje eu quero dizer o seguinte, que o sacramento, então, por ser sinal da graça de Deus, ele terá um efeito na vida das pessoas. E como é esse efeito? É o efeito da graça, ou seja, o efeito da ação divina nessa pessoa. E aí você pode fazer a seguinte pergunta: o sacramento ele vai atuar melhor naquele que se abre para recebê-lo e menos na pessoa que não está aberta para recebê-lo? Isso é uma pergunta que se pode colocar. Em primeiro lugar, há como alguém receber um sacramento sem estar aberto para recebê-lo, sem querer recebê-lo? Há, perfeitamente. Muitas vezes, pessoas recebem sacramentos por receber, por pura tradição. E ao caso das pessoas que recebem o sacramento com uma consciência maior, sabendo o que estão fazendo. Então, você vê aí, por exemplo, o sacramento do batismo, muitas vezes ele é procurado por pura tradição, o sacramento do crisma também, a Eucaristia, o matrimônio. Muitas vezes esses sacramentos são procurados por pura tradição, e até mesmo a unção dos enfermos, que antes era chamada de extrema unção. Mas a Igreja diz o seguinte, que o sacramento ele tem duas dimensões. Uma dimensão chamada ex operatum e outra chamada ex operantes. Qual é o significado de cada uma dessas dimensões? A dimensão ex operatum significa que o sacramento tem a sua ação válida, independente da vontade daquele que o recebe. Então, a graça de Deus atua pelo sacramento, mesmo que aquele que o recebeu não esteja aberto para isso. E a dimensão ex operantes diz o seguinte, que a ação sacramental da graça terá uma eficácia maior se a pessoa estiver aberta para recebê-lo. Exatamente colocando aquela questão da liberdade humana. Se a pessoa está aberta, ela não vai bloquear a ação de Deus.
Aquele que está fechado a Deus bloqueia a ação de Deus em sua vida. Isso não quer dizer que Deus é parado por obstáculo algum, porque nenhum obstáculo para Deus. Mas Deus respeita a liberdade humana, Deus não invade. O livro do Apocalipse tem uma passagem muito interessante, muito verdadeira, lá no Apocalipse 3, versículos 14 até 20, né? A mensagem, a carta de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ele diz, se alguém abrir. Então ele não fala, eu vou arrombar a porta. Deus não é um arrombador de portas. Mas eis que estou à porta e bato. Ele espera que as pessoas abram. Então, é assim que Deus age. Por isso, se a pessoa abre a graça sacramental, obviamente ela será mais beneficiada. Ela permitirá que a graça sacramental faça maiores transformações na vida dela. Mas se ela não estiver aberta, o poder da graça sacramental também vai atuar nela, pela ação ex operatum do sacramento. Mas a ação ex operantis, que é a permissão da pessoa, estará como que adormecida. Porém, a graça de Deus continua atuando ali. Então, a dimensão sacramental é a dimensão oficial da graça de Deus, como ela atua na vida de cada um de nós. Os sacramentos então foram instituídos por Jesus e instituídos também na igreja primitiva. Essa história aí nós vamos contar aos poucos aqui nas aulas do nosso canal, como os sacramentos foram acontecendo aos poucos na vida do cristianismo primitivo. E então é pelos sacramentos que a graça vai acontecendo, que Deus vai atingindo o homem aos poucos, vai atingindo o homem a cada dia. Portanto, é muito importante procurar o sacramento. Por quê? Procurando o sacramento, estamos procurando o sinal da graça, estamos procurando o próprio Deus na nossa vida. Mais uma vez dizendo, claro, Deus não está limitado pelo sacramento, mas ele fez questão de deixar o sacramento para que nós procuremos e tenhamos contato com ele. Então é isso que a gente gostaria de deixar para você hoje aqui nesta semana. Você pode ir digerindo esse tema aí ao longo dessa semana e na próxima semana vamos continuar aprofundando esse tema. Você gostou? Faça sua inscrição aí no nosso canal, deixe o like aí pra gente e aguardo você na semana que vem. Muito obrigado pela sua companhia e tchau, tchau.